pessoal, boa noite, muita paz para todos e para todas. Nossa aula hoje de número 21, finalizando este capítulo com o tema Libertação do Ego. E é interessante a gente observar que Joana, começa afirmando que o remanescente dos instintos, dos impulsos, do desejo e do prazer que procedem normalmente do nosso id, exteriorizando-se na forma do ego. Isso aqui quer dizer, com base no modelo de Freud, que nós temos um id, onde estariam aquelas energias primárias, primitivas, nós teríamos um ego, como, vamos dizer assim, na imagem de 3 andares, né? Seria o primeiro andar, o ego, e teríamos o superego. Então, as energias buscadas para a constituição, a formação desse ego, desse superego, é justamente desse id, onde estão manifestados, digamos, nossos instintos, todos os nossos impulsos, nossos desejos. Então, é uma energia que todos nós trazemos conosco, e ela aqui relembra que ele vai servir através da sua exteriorização, inclusive através também do auxílio da educação no lar, na escola e assim por diante, para a formação do nosso ego, ou aquilo que nós chamamos de ego, e é considerado por alguns como sendo o centro da nossa consciência. Então, permite, consequentemente, o controle e a castração consciente da realidade em que nós nos situamos. E tudo isso como herança dos registros mais profundos da nossa psique e que estão presentes no nosso inconsciente. Então, tudo isso, segundo Joana, é um resultado das várias experiências reencarnatórias que todos nós já tivemos, de muitas e muitas reencarnações, e que vamos trabalhando essas energias e essas estruturas da nossa psique para que nós possamos, assim, ir despertando os nossos potenciais divinos, que permanecem muitas vezes inatos, né? Escondidos nessa profundidade do nosso ser, aguardando o momento adequado, com uma semente na terra para poder germinar, crescer, florir, frutificar. Então, em função da grande predominância, né, do instinto como guia do nosso comportamento, até o momento evolutivo em que nós nos achamos, e principalmente até aquele instante, né, onde ele era mais forte, em que surge a nossa razão, para poder então contrabalancear com essa predominância instintiva que todos nós trazemos, e graças a essa razão, o surgimento da capacidade de discernir, de escolher melhor o caminho por onde nós desejamos trilhar. Então, é nesse período dessa predominância que vamos desenvolvendo caracteres mais fortes, né, no campo, sobretudo, das nossas sensações, né, facultando o surgimento do campo para o poder, a predominância sobre as espécies mais fracas. A gente vê bem isso no nosso processo evolutivo, né? A predominância, consequentemente, sobre aqueles que muitas vezes ainda não sabem como usar a razão e o discernimento. Temos também o prazer, que é expresso nessa volúpia dos desejos automatistas, né? Como nós estamos vendo na sociedade atual, como se fosse um recrudescer da manifestação
dessa fase mais instintiva. Então, lentamente, o ego vai se formando, vai se desenvolvendo, né? E que passou, consequentemente, de elemento básico para a sobrevivência consciente do ser, enraizando-se na psique e exteriorizando-se, consequentemente, na personalidade que nós manifestamos na atualidade, onde, portanto, mantém o seu campo de desenvolvimento. Consequentemente, como efeito de tudo isso, predomina, então, no ser a astúcia, né? Mais do que propriamente a inteligência, em razão de expressar normalmente mecanismos do seu instinto ainda muito animalizado de preservação da, da vida e engendrando, consequentemente, os meios de se sobrepor a cada indivíduo, né, que encontra pelo caminho e considerando como prioritários os seus interesses de ordem pessoal, tanto quanto as suas necessidades reais ou imaginárias, em detrimento dos demais. E se a gente for olhar bem, é como se nós estivéssemos nesse momento da humanidade, essa experiência de uma forma assim, muito intensa, muito forte, né? Apesar de muitos bolsões de altruísmo, de amorosidade, mas há ainda a predominância do egoísmo e do desejo de poder, desejo de prazer. Então, o ego responde por incontáveis conflitos e problemas de ordem pessoal e também de ordem coletiva, social, por agir normalmente impensadamente com base nesses impulsos instintivos, né? Isso no sentido ético, tá? Apesar de que muitas vezes o instinto de sobrevivência ele é forte, mas aqui estamos nos referindo, conforme ela propõe, mas no sentido moral, ético, tendo em vista a sua autovalorização em detrimento das demais pessoas que a cercam, dentro do círculo familiar, ou social, ou profissional, né? Com as suas exceções, é lógico. Então, enquanto ele atue de forma indiscriminada e demoradamente e dominadoramente, né, porque o ego faz isso, ele mantém o indivíduo encarcerado nas suas paixões que predominam em a sua natureza, né, demorando-se no estágio da psique, vamos dizer assim, inicial, mais embrionária, em vez de desenvolver as infinitas potencialidades que traz consigo, né, na condição de espírito imortal que tem um santuário de energias divinas dentro de si, que são os reflexos do Criador em germe em todos nós enquanto criaturas. Então, todo o trabalho do processo reencarnatório, da evolução, é justamente alcançarmos maturidade psicológica, emocional, espiritual, né? E o ego nos ajuda quando se deixa permear pelas energias que provêm da sua essência mais profunda, do self, né? Que vai, então, luarizando as noites escuras de conflitos que o ego normalmente carrega. Então, a inteligência que procede, de uma certa maneira, como diz ela, da nossa progenitura espiritual, por sermos filhos de Deus, né? Então, é semelhante a um sêmen que carrega todos os elementos orgânicos futuros que lhe cumpre desenvolver no momento propício, desde que haja as condições necessárias para que isso aconteça como uma manifestação das suas potencialidades divinas, já que todos nós estamos predestinados ou temos essa fatalidade evolutiva definida desde o início. Então, o processo da evolução possibilita o surgimento da nossa inteligência
que dimana do nosso espírito como essência imortal e que deverá predominar no comportamento do ser. Propõe, inevitavelmente, a superação, né, dos condicionamentos mais primários que constituem vitórias naturais e ensejam conquistas mais expressivas na área do nosso psiquismo. Então, por isso, inclusive, segundo os espíritos, a Kardec, em O Livro dos Espíritos, primeiro a gente desenvolve a inteligência, o nosso intelecto, para depois caminharmos no desenvolvimento da nossa moral, porque precisamos dessa inteligência para manter esse controle sobre o nosso ego, a fim de que possa ir caminhando para evoluir no sentido ético-moral. Então, a disciplina mental que nós buscamos desenvolver torna-se um recurso indispensável para que nós consigamos superar os instintos, para que a razão possa se manifestar de uma forma mais intensa e assim indicar o melhor caminho de crescimento interior, a fim de ser preservada a paz interior, de vencer os conflitos que ainda traz consigo e que remanesce dessas lutas iniciais, né, da predominância do instinto sobre a inteligência, para que nós possamos, assim, irmos domando essa parte mais animal que todos nós trazemos conosco. O esforço para alcançar mais amplos níveis ou patamares do nosso psiquismo vai requerer que nós trabalhemos a superação dos anseios, né, no que diz respeito aos impulsos do poder e do prazer, como tornados de secundária importância, que irá, consequentemente, cooperar com as experiências na área do nosso self, que é rica de compensações emocionais, sem as inquietantes buscas, né, características do nosso ego, as quais as ambições do desejo propelem para arrastamentos bastante tormentosos. Para a gente entender melhor essa conjugação de forças do ego, do self, quando nós buscamos o caminho da oração, da meditação, solitude, nós estamos acessando esse nosso self com as suas energias características, que vai então permeando todo o nosso ser, o nosso ego, até o dia que a gente consiga lograr um completo domínio, digamos assim, do self sobre o ego, que vai se permitir, consequentemente, direcionar por essa essência espiritual que somos todos nós. Então, é passo a passo que a autossuperação vai acontecendo. E aí é a autossuperação dos desejos ainda inferiores que nós todos trazemos, né? O desejo de poder, o desejo de manifestação da libido de uma forma desordenada, desequilibrada, porque essa libido muitas vezes se manifesta de uma forma disfarçada, né? Com o desejo intenso de posse, para que a gente possa ter mais prazer, a renúncia, que às vezes é aparente como sendo uma forma de prazer, o acúmulo de coisas para desfrutar o prazer, a solidariedade externa, que é uma espécie de exacerbação do prazer, né? São, assim como as experiências sexuais, que culmina às vezes num prazer exorbitante. Então, Joana, num outro texto, ela diz assim, que normalmente nós caminhamos no sentido de ter poder, e nós queremos ter poder para ter prazer. Então, a coisa se resume nisto.
que é uma manifestação do ego, né, atendendo a essa parte mais instintiva que todos nós trazemos das experiências anteriores nas reencarnações transatas. Então, o ego predominando em a natureza humana, ele utiliza-se de muitos mecanismos para ocultar os seus conflitos, tá? Expressando-se como diversos tipos de fuga da realidade. Daí porque nós temos os chamados mecanismos de defesa que a psicologia propõe, como é a projeção, a compensação, o deslocamento, a introjeção, a racionalização, entre tantos outros mais, que é uma forma de fugir da realidade que está diante de si para não ter que lidar com ela. Então, de uma certa forma, isso aí, segundo Joana, é como se fosse uma exacerbação do nosso superego, tá? Para manter a sua própria identidade e permanecer soberano, impedindo, consequentemente, as manifestações superiores do nosso self. Em outros momentos, nós temos dito que uma das formas de buscarmos, vamos dizer assim, sofrer mais conscientemente, com aproveitamento, é encarar a realidade em que nós nos encontramos. E isso é oferecido pelo tema que nós vimos anteriormente, pelo nosso autoencontro, que é uma jornada muito difícil de ser encetada, mas que quando nós logramos, é tipo assim, nós temos essas manifestações do nosso desejo sob controle, porque o que nós aspiramos é algo que vem desse nosso self, que busca justamente estabelecer a nossa paz e a nossa felicidade interior. Então, é através da conscientização cada vez mais lúcida desse investimento que nós vamos fazendo em nós mesmos, que nós vamos realizando a construção de bases mais sólidas para que a nossa vontade possa se manifestar de uma forma soberana, com melhores escolhas, em função das conquistas que vai realizando e ampliando, consequentemente, o campo das suas possibilidades, que vai lhe proporcionar uma real alegria, uma legítima felicidade, uma paz verdadeira. Então, enquanto haja predominância egóica no ser, as suas serão sempre aspirações imediatistas, do aqui e agora, pertinente principalmente aos instintos mais primários que trazemos e que mantém todo o indivíduo na furna dos mecanismos conflitivos, sem a coragem de sair da sombra para vir para fora da caverna, onde se oculta e tem visão defeituosa da realidade, como o mito da caverna de Platão. Então, encarar essa sua realidade é o que a psicologia junguiana principalmente propõe quando nos recomenda buscar conhecer esses mecanismos de defesa, buscar conhecer a sua sombra, para ir levando luz cada vez mais para ela. Alguns defendem a ideia de que o ego tem que ser destruído. Outros propõem, eu concordo com eles, que não é para ser destruído porque ele tem um papel importante no nosso processo evolutivo. O que precisa é ele ser permeado por essa energia do self, se deixar dirigir por ele, e aí vai estar tudo bem. Porque o ego como centro, como propunha Jung, o centro da nossa consciência, nós precisamos dele para manter a nossa identidade, saber quem somos, onde estamos, para onde vamos e assim por diante, né? E é graças a ele que nós vamos ter a atuação do nosso esforço e da nossa vontade diante das escolhas que vamos fazendo na vida. Então, ser consciente da sua própria realidade mortal, ele vai trabalhar com alegria, né, com tranquilidade, aprimorando as suas arestas, né,
aperfeiçoando-se cada vez mais e vai ah, limando as arestas do seu personalismo e do seu egoísmo, para que possam de alcançar de fato o altruísmo, porque é um processo. Então, mediante o seu esforço, a sua vontade, vai fazendo um jogo de substituição, né, daquilo que é negativo pelo que é positivo, daquilo que era egoístico para algo que seja mais altruístico, e assim por diante, até que logre automatizar essa forma de ser sem mais nenhum esforço, tá? Onde então a generosidade, o serviço de engrandecimento moral de si mesmo, do seu próximo, da sua coletividade, faz com que ele cresça cada vez mais e torna o Evangelho do Cristo como sendo um roteiro precioso para a sua vida e também como um verdadeiro tratado psicoterapêutico, né? Para que possa, então, ir evitando o mal, consequentemente, escolhendo o caminho do bem. Apesar dos percalços e das dificuldades que a caminhada normalmente propõe. Então, é uma proposta que acaba sendo bastante vibrante, esse autodescobrimento, né, desafiador. É uma viagem para o seu mundo interior, é uma busca dessa realidade da sua própria unidade, para poder ir, então, se autodescobrindo, se autoencontrando, se autotranscendendo. Então, quando a gente busca essa superação do ego, inicialmente é muito desafiador, mas com o passar do tempo torna-se gratificante você ver que está logrando, né, passo a passo, superar determinadas situações conflituosas, né, aprendendo mais abnegação, mais devotamento às causas do bem de uma forma em geral, em que área for, seja no humanitarismo, na ciência, na religião, na arte, na tecnologia, onde quer que se encontre, né? Então, empreendida essa tarefa, que hoje ou mais tarde se apresenta como intransferível, porque todos nós estamos fadados a esse, digamos assim, esse enfrentamento a essa realidade, nenhum trauma mais se manifestará, nenhum conflito mais vai se expressar, porque o sentimento de amor invade todo o ser, consequentemente, com a sua capacidade assim despertada de, de sentimentos e pensamentos nobres, que vai fazer com que possa amar, perdoar, compreender e assim por diante, propondo sempre cada vez mais uma movimentação no sentido de haver um desprendimento daqueles instintos mais atávicos do passado, que era para o ser totalmente escravizador. Então, à medida que o ser se desenvolve moralmente, mais e mais ele vai se espiritualizando, ele vai crescendo, ele vai modificando. Inclusive, a constituição, afirma Joana de Anjos, molecular, né, da organização física, vai se alterando em função das ondas mentais mais nobres que passamos a nutrir e que vai influenciar nessa estruturação do campo celular para que nós possamos ter mais saúde, né? E que possamos também ter emoções mais nobres que vão governar de uma forma sadia todo o nosso comportamento, consequentemente, trabalhando assim conjunto das nossas células, né, no seu cronograma organizacional, onde vamos resolvendo
as pendências que trazemos do passado e, assim, estruturando para as futuras encarnações um corpo mais são, um corpo mais harmonizado, em função desses impulsos nobres que passamos a nutrir com as suas qualidades de energias positivas provenientes da divina providência. Então, novos impulsos vão surgindo, às vezes mais sutis, né, cada vez menos tóxicos, e que antes exigiu estrutura assim mais densa do corpo para as suas manifestações, né, mais grosseiras, vai se sutilizando-se, tendo em vista o corpo que nós precisamos para revestir o espírito como ser imortal na reencarnação que desenvolve. Então, a gente vê por tudo isso que esse processo de aprimoramento, de busca interior para que nós possamos lograr a libertação do nosso ego, é um processo muito desafiador, a que todos nós estamos sendo convidados, tá? E que, de uma certa maneira, é um fatalismo do processo evolutivo, temos que vivenciar em algum momento da nossa história de crescimento esse encarar da nossa realidade para que nós possamos levar luz à nossa sombra. Lembrando Jesus quando diz que nós somos deuses, né? E que deveríamos buscar ser perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus, porque na essência trazemos a manifestação dessas potencialidades, aguardando o momento propício para o seu devido despertamento. Então, a libertação do nosso ego implica nesse esforço constante, né, que todos nós buscamos através do esclarecimento da nossa capacidade de pensar, de fazer escolhas, consequentemente do nosso sentir, e o conjunto do pensar e do sentir alterando o nosso comportamento para melhor. Pensemos nisto. De hoje a 8 iniciaremos o capítulo 7, que tem o título Relacionamentos Humanos, onde vamos ver os itens, né? Primeiro deles, relacionamentos familiares, depois relacionamentos com parceiros ou cônjuges, e por fim, os relacionamentos sociais. Uma boa noite, muita paz para todos.